Nós continuamos aí a nossa busca por um pouquinho de hebraico dentro do evangelho mais hebraico dos quatro, que é o evangelho de Mateus. E o que a gente vai tratar aqui agora é sobre a passagem que nós temos em Mateus 26, de 72 a 73, que basicamente é a negação de Pedro, né? Nós conhecemos muito bem que Pedro estava lá no pátio da casa de Caifás. E uma criada o questiona e ele diz: Olha, eu não sei do que você está falando. Daí ele sai dali do pátio, vai para o vestíbulo, fica ali entre outros, e uma outra criada o pergunta, o questiona, e ele diz: Não conheço tal homem. E os outros que ali estavam, ouvindo essa afirmação dele, o cercam e dizem que verdadeiramente ele é um deles, porque a fala, a forma com que ele falava, o denunciava. E de novo ele diz: Não conheço tal homem, e foge dali. Então, o tema que nós vamos tratar aqui é por que a palavra dele o denunciava. Porque, quando ele diz não conheço tal homem, fica claro de que ele provavelmente fosse discípulo de Jesus, ok? Primeiro nós precisamos ver aí o que ele disse, quando ele verbalizou, não conheço tal homem. Então a palavra que nós temos aí em hebraico é lo idaiti et haishi, que quer dizer lo, não, idaiti, conhecer, não conheço, né? Et haishi, esse homem. Então isso foi o que ele disse. Bom, e a palavra central aqui é ish, homem, o homem, tal homem, e ele poderia dizer muitas outras expressões se referindo a Jesus, como nós vamos lá para Mateus 16, quando Jesus pergunta que dizem os homens ser o filho do homem, nós vemos várias expressões ali, vários atributos de Jesus. E ele poderia ter dito: não conheço tal Hamashiach, não conheço esse tal Ben Elohim, que é outra expressão que nós temos lá. Ele poderia ter dito: não conheço tal Hanavi, este profeta, e não conheço, foi o que ele elegeu, esse tal Haish. Se ele chamasse de Hamashiach, já o denunciaria, porque mostra uma crença plena de que ele era o Messias, era justamente o julgamento que estavam fazendo dele. Ben Elohim seria também o mesmo problema. Agora, Hanavi e Raish não teria problema, porque Hanavi eles criam, como o próprio Pedro colocou, todos diziam que ele era profeta, né? Então era reconhecido entre todos o profeta. E também já era tradição, e em muito da história nós lemos e sabemos que os profetas também eram julgados. Então não teria problema nenhum ter dito que não conheço tal profeta. Só que ele escolheu o que Jesus disse, a menor delas, ser o raiz, homem. E por que essa palavra foi um problema para Pedro? Bem, primeiro, quando a gente olha na época de Jesus, o mapa de a situação geográfica que nós tínhamos em Israel, a Galileia, ela ficava bem ao norte, e aqui, por domínio romano, tínhamos um interposto importante comercial e também aí o interposto militar, que controlava toda a entrada de mercadorias, o comércio nessa região. Então, aqui era um ponto onde proliferava grande comércio e proliferava também a questão de outros deuses nessa região. Então, para os judeus, eram considerado uma área pagã, uma área pecaminosa, tanto que temos lá na passagem de João, quando Felipe chega para falar de Jesus para Natanael, Natanael diz o quê? E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então era algo, era uma região de segundo nível quando se falava da espiritualidade de Israel. Escritos também dessa época dizia que, olha, se você quer crescer monetariamente, vá para a Galileia, mas se você quer crescer espiritualmente, venha para Jerusalém. Então tinha uma separação muito grande. As sinagogas que nós tínhamos na Galileia, ela não tinha um rabino específico. Todos os rabinos que tinham nas sinagogas da Galileia eram itinerantes, eles passavam lá de vez em quando e ensinavam o povo. Não se tinha na Galileia nenhuma yeshivá,
nenhuma escola rabínica, todas elas estavam concentradas na Judéia, especificamente, na sua maioria, aqui em Jerusalém. Então, era uma área de Israel, considerava, e não tem uma novidade, não tem nenhuma novidade dentro disso, dentro do plano espiritual, em segundo plano. E talvez pela influência que nós tínhamos aí, pela presença de vários outros povos, por causa do comércio que era pujante nessa região, os judeus que ficavam aqui, eles suavizaram um pouco a sua linguagem. Então, há umas palavras, umas letras em hebraico que nós chamamos de gutural, que você pronuncia aqui no final da garganta, né? Então, essas letras, como temos aqui o rei, o aleph, o resh, het, o rei, e o Ain, essas palavras elas são pronunciadas no final da garganta. E provavelmente por essas influências aqui, os judeus dessa região passaram a suavizar mais essa pronúncia. E se a gente olhar todos os atributos de Jesus, Pedro estava numa grande armadilha, porque todas elas têm letras guturais. Desde Hamashiach até Raish, nós temos aqui guturais, então qualquer atribuição a Jesus que ele usasse nessa segunda negação dele, o levaria para a necessidade da terceira negação. Então, aqui, nós temos a gutural rei, quando ele fala raiz. Então, aqui, se ele fosse da região da Judéia, ele diria, não conheço este raiz, este homem, só que como ele era da região da Galileia, e essas guturais eram suavizadas, provavelmente o que ele disse foi, não conheço esse tais, algo mais suave, sem o que nós temos no normal das guturais. Então, isso testificou de que Pedro era da Galileia e, por isso, o pressionaram a dizer que ele também era galileu, e como galileu, provavelmente era discípulo de Jesus, e o levou a fazer a terceira negação, cumprindo aí o que Cristo havia dito, né? O que Jesus havia falado para ele, que naquele mesmo dia ele o negaria 3 vezes. Então, nas palavras que ele elegeu, se tornou aí a necessidade de fazer, de se autoproteger com a terceira negação. Amém?